Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Pipocando Games. Eu, Damiani, Damiani e eu, Damiani, são dois Gs. Não, eu sou o Damiani. É. Ele é ele. E hoje a gente tá aqui pra falar com você que já poliu com pasta de dente um CD daquele jogo pirata que tava todo riscado. Chega junto. O vídeo de hoje é pra você. Uma lista de gambiarras absurdas dos games. É, sabe, eu quando era pequeno uma vez, a minha prima ficou muito brava comigo porque eu perdi a fita dela do Aladdin. Porque tinha aquela mania de assoprar a fita, né? Que a gente fazia, era uma gambiarrazinha pra você fazer funcionar. E quando eu era pequeno, eu achava que você tava assoprando justamente pra limpar, né? Então o que você quer limpar mais? O que você faz? Você dá uma cuspidinha ali, né? Ah não, você não fez isso, você não fez isso. Bom, quem fica reclamando que alguns jogos ainda saem com gráficos feios e serrilhados, tá reclamando de barriga cheia, porque demorou pra gente chegar onde a gente tá hoje. E as coisas eram bem diferentes quando tudo começou, né? Por exemplo, no Magnavox Odyssey, que foi o primeiro console comercializado da história, lá em 1900 e vovó Paquita, o potencial era muito, mas era limitado. Além de funcionar com poucos televisores, não tinha som e produzia gráficos vamos falar que são rudimentares. Assim, bem quadrado mesmo. Bom, com toda essa limitação digital, a Magnavox ela precisou dar um jeito de criar alguma coisa atrativa para esses quadrados que apareciam na sua TV. A solução encontrada foi fabricar filtros de plástico simulando cenários como uma arena de hóquei pro jogador colocar na tela da TV. Então você tinha que colocar... Ah, velho, sério, irmão? O cenário era interativo. É. Isso daí, galera, é o que? Nintendo Labo. Isso daí, ó, lá atrás. Os caras não estavam pensando como é que era. Os caras estavam pô. além. Gable viu como uma coisa assim super ruim, mas na verdade é o quê? Era o futuro que tava lá e a gente não tinha visto. E tinha filtros de todos os tipos, desde mansão assombrada até campo de futebol. E outra coisa que dependia da gambiarrinha de filtrinhos era a contagem de pontos, brother. Porque o console não tinha esse recurso. Marcou gol? Pega um bloquinho, pega um post-it, anota. Dá pra imaginar as crianças mais ligeiras da época sacando que não precisavam de filtro coisa nenhuma, né? Era só pegar um canetão, sabe, daquele preto ou daquele azul, manja, você desenha o que você quisesse na tela da televisão e você jogava. Se você aqui no Brasil, eu não tenho dúvida de que ia rolar, mano, altos desenhos muito legais em jogos nossos, totalmente muito. Ia rolar altos esporros também. Se você desenhar na TV da sua casa hoje em dia, eu duvido que você não vai... Se sua avó achava que o Super Nintendo ia quebrar a TV, imagina se você rabiscasse a TV dela. Nossa. Se eu fosse a mãe dele agora, eu dava um soco nessa cabeça. A gente respeita muito o Odyssey, porque foi onde tudo começou. Claro. Mas também porque é o único item aqui que, além de vender gambiarra, fez também um comercial de TV para ela. Palmas para o Odyssey. Nossa. Odyssey, a new dimension for your television. Now at your Magnavox dealer. Bom, quem é fã de jogos de luta ou quem pegou a época de ouro dos flippers, né, dos famosos fliperamas, deve com certeza ter se feito a pergunta. Ai, meu Deus. Como é que eu junto o Ryu com o Scorpion? Como é que eu junto o Damiani com o Gable pra lutar? O Rolandinho com o Brock, o Rolandinho com o Damiani? Posso te falar? Eu tô com tanta saudadezinha de comprar uma ficha por 25 centavos. Tio, me dá uma ficha aí. Enquanto os desenvolvedores nunca nos agraciaram com esses crossovers que teriam lucrado milhões nos anos 90, os jogadores deram seu jeitinho e fizeram isso muito mais lindo e maravilhoso usando a engine Mugen, que é de graça, desenvolvida pela comunidade, e eu posso dizer por mim mesmo que eu perdi dias, meses da minha vida. Não existia nem Naruto na época que eu conheci Mugen, meu querido. Nossa, na época que eu conheci Mugen, a gente colocava lá... Porque Mugen... Você já jogou Mugen? Já. É tipo uma plataforma emulador, só que você vai colocando os personagens, você tem que mexer no código. Era incrível. Galera, Street Chaves. Street Chaves era muito da hora. Jogo de luta do Chaves. Você podia, cara, fazer uma luta do Mario junto com o Sonic versus o Ryu junto com a Dona Florinda, tá ligado? O Super Smash Bros. Não existia ainda direito. Nossa, era entendeu? ridículo. Era muito louco. A Mugen, ela existe desde 1999, focando sempre no gênero de luta 2D, sabe? Street Fighterzinho, tá ligado? Qualquer embate aqui é possível. E, por exemplo, Ryu versus Scorpion não chega nem perto de ser o mais absurdo. A gambiarra só não é tão boa quanto a sua própria imaginação. Dá pra até tirar uma dúvida se o Superman é mais forte que o Goku ou não.
participar da treta entre Peter Griffin e aquele frango gigante do Family Guy. O jogador ele tem a opção de baixar vários jogos criados com a engine, né, já prontos, e alguns até com histórias próprias, né, ou pegar a engine pura e adicionando seus próprios personagens, igual o Dami tinha falado, cenários, trilhas sonoras, pode fazer o jeito que você quiser. O NES ele foi o console que ressuscitou a indústria gamer quando as coisas estavam indo muito, mas muito mal mesmo, lá nos anos 80, né? Com tanto Nintendinho por aí, começaram a surgir vários mods caseiros, né? Porque tinha muito Nintendinho. É o seguinte, gente, eu vou explicar pra vocês. Os componentes eletrônicos do Nintendo Entertainment System, que é o NES, não estamos falando de SNES, não estamos falando de Super Nintendo, estamos falando de Nintendinho. São compactos e sobra muito espaço dentro daquela carcassinha em formato de lancheira. Então, eles podem ser realocados em outros cases, mas nenhum deles é tão peculiar quanto uma torradeira. Ah, que gostoso, né? Batizado de Nintoaster, né? Nintoaster. Nintoaster, é isso. O NES na torradeira é um projeto do Richard Daluz. Ele tem mais de uma versão, né? Daí do famigerado Nintoaster e ganhou certa fama ao aparecer em um episódio do Angry Video Game Nerd, tá ligado? Um dos melhores youtubers de todos os tempos. If you play it for more than an hour, not that you'd want to, it gets really hot and smells like burning plastic. It's not because of the toaster. Os motivos para o desenvolvimento do projeto podem ser resumidos com um ditado que sua avó já deve ter soltado no almoço de domingo. Mente vazia é oficina do capeta. Todas as funcionalidades do console ainda estão ali na torradeira, com o cartucho entrando onde ele normalmente se colocaria a fatia de pão, tá ligado? Em vez de você colocar uma fatia de pão, você coloca uma fita do NES. O modelo 2 tem até LEDs laranjas para simular o aquecimento dos componentes. Olha que bonito. Mas aí não faz torrada, né? Eu acho. Eu queria muito que fizesse torrada, perdeu totalmente a graça pra mim. Your internet pals will fancy you some kind of genius. Aqui no Brasil nós já tivemos as nossas próprias gambiarras. Nos anos 80 e 90, quando os consoles ainda não tinham chegado aqui oficialmente, de forma totalmente oficial, a engenhosidade Rua BR precisou entrar em ação. Isso é verdade. Eu posso muito falar disso porque eu tive esse console, foi meu primeiro videogame. Mais famoso no Brasil é que a própria definição de gambiarra é o Phantom System. Porque assim, o monstrinho roda os jogos de NES numa carcaça de Atari 7800 com controles que seguem o padrão da Sega para o Mega Drive. O melhor console de todos os tempos! É o melhor. E ele era irado, ele fazia descendo assim, ó. E galera, é muito interessante isso, porque a Gradiente fez isso aqui no Brasil, né? E quando a Nintendo foi descobrir, já era tarde demais, já tava indo pra outra coisa. Você tá pronta? Uhum. Vai na frente, você me segue. Phantom System, videogame de última geração. Compre essa briga. Doom saiu em 1993 para o MS-DOS e se tornou um marco na história gamer, principalmente como o jogo que estabeleceu o gênero FPS. Resumindo, todo mundo queria jogar um Doomzinho. Todo mundo queria jogar Doom. Além de toda essa fama do mainstream dos videogames, o Doom original também gerou um hobby muito peculiar, né? Que era o de fazer o game rodar nos dispositivos mais estranhos possíveis. Até hoje tem uma galera que adora fazer isso, né? Mas, por exemplo, o Doom rodava numa impressora. O quê? Impressora. Não existe periférico mais infernal que uma impressora. Isso é só impressão sua. A ID Software, que foi quem fez o game, tornou o código do jogo open source em 1997, tornando assim possível que os fãs criassem conteúdo novo, como mapas, mas que também permitiu o surgimento desses ports meio loucos, né? Mas foi só um pouquinho só. Além de rodar de um jeito bem porco no visor de uma impressora Canon próxima, você pode encontrar versões do Doom para um piano, para uma câmera velha da Kodak, para uma calculadora, para o touch bar do MacBook Pro e até para um caixa eletrônico. Vou sacar um dinheiro aqui? Não! Eu vim jogar Doom de graça, que não preciso pagar a hora do caixa eletrônico. Eu fico jogando Doom, entendeu? E é isso aí. But we cannot overlook the hard work that was put into making the ATM's side buttons work as weapon selection keys. Muitos desses ports de Doom foram feitos para mostrar a fragilidade de segurança em equipamentos eletrônicos, mas os melhores foram feitos só para tirar uma onda mesmo. His purpose was just to show how dangerously easy it is to access the printer software.
Todo mundo que joga um gaminho aí, em algum momento, né, se imaginou fazendo o seu próprio console, o seu próprio jogo, né? E que não teria os mesmos defeitos e limitações de tanta coisa que a gente já vê por aí no mercado, né? Bom, de certa forma, isso é possível com a Pi ou P-Girl. Pi Girl. Pi Girl. Pi Girl. A Pi Girl é Man. um projeto de console portátil que lembra bastante o Game Boy, com a diferença que você mesmo pode montar um, tendo como base um mini computador Raspberry Pi 2 or 3. Sacou? Que é 2 e 3 em inglês. Que é o que a gente tem aqui, ó. Esse flipper que tá rolando aqui, roda Ele é um Raspberry. Ele é um Raspberry? Pi, é um Raspberry Pi. A empresa que é a Adafruit, ou Adafruit mesmo, tá ligado? Adafruta. A Ada, mano. É quem assina o projeto, mas ela só faz parte do trabalho por você. A empresa ela vende algumas partes para montar a Pi Girl ou P-Girl, como a tela, os botões e a bateria. O resto é com você mesmo, tá? Você tem que comprar o Raspberry Pi, fazer a impressão 3D do case e montar tudo. Porque, afinal de contas, uma impressora 3D é algo super acessível que qualquer um tem em casa. Com todos os componentes em mãos, você pode seguir um mega tutorial super simples que dura apenas 8 dias e, assim, montar o seu próprio console. Além disso, é possível editar os arquivos do projeto que a Adafruit disponibiliza, assim você pode fazer suas próprias modificações. Lembrando, crianças, tesouras sem ponta. Ah, sempre, sempre. Tendo um Raspberry como cérebro, as possibilidades são imensas, como o console podendo rodar tranquilamente jogos da geração 8-bit até a maioria das coisas que a gente jogava lá no PlayStation 1, por exemplo, fazendo uso de softwares open source, tá ligado? Que são softwares que você pode usar. A biblioteca de jogos, ela vai depender só da sua vontade e do seu cartão de memória, né? De quanto você gastou, 4 GB, 16, 32, 64. Se você não tem habilidade com eletrônica e nem uma impressora 3D, você pode procurar o seu amigo rico mais próximo, brincadeira, um Fab Lab na sua cidade. São lugares em que você encontra cursos de eletrônica, programação e ferramentas de fabricação digital, como as impressoras 3D. Aqui em São Paulo, existem alguns Fab Labs que são mantidos pela prefeitura e que tem muitos cursos de graça, além de te deixarem usar todos os equipamentos, o que é muito legal. Se você quer melhorar o seu repertório de gambiarra, esse pode ser um caminho, né? Se você quer virar um MacGyver. Se você quer começar a aprender a fazer alguma coisa, que tal correr atrás de aprender a fazer alguma coisa? Tá aí uma dica. Aqui em Terras BR, já é quase uma regra pagar caro em consoles e jogos. Infelizmente. Porque afinal, nossa economia está quebrada e o dólar está uma bica no saco. Parece que não tem jeito. O pior mesmo é pagar caro e o console simplesmente dá defeito porque foi mal construído. Já aconteceu o negócio do console superaquecer, aí dava luz vermelha. Acontece, gente. Acontece, não tem muito o que fazer. PlayStation também teve. Bom, teve muita gente aqui no Brasil que perdeu o seu querido console para as 3 famosas luzes vermelhas da morte, que era aquele defeitinho irreversível que matava o Xbox. Essa falha ela podia ter diferentes origens, mas geralmente alguns componentes estragavam por motivos de aquecimento. A gambiarra mais simples de fazer, que todo mundo recomendava, era manter as entradas e as saídas de ar do console livres. Isso é básico para qualquer eletrônico, não é só para você mantenha a entrada e saída de ar do seu eletrônico, do seu console livre, para ele não fritar. Você está me entendendo? Não é um forninho da Eliana, é um videogame. E aí, mas tinha pessoal que cuidava tão bonitinho do Xbox 360 que eles queriam deixar tudo livre pra entrar ar, até mesmo embaixo do console. E aí faz o quê? Pegava 4 tampinhas de garrafa PET Colocava e embaixo. fazia de pezinho. Pô, show. Isso é muito carinho, na minha opinião, isso é muito carinho pelos videogames. Bom, pra quem não fez isso há tempo, havia uma gambiarra que poderia salvar o console em alguns casos, mas envolvia coragem de acreditar que vai dar certo e borracha, sabe? Daquelas gordinhas da Faber-Castell, que você perdeu um monte na escola. Eu já até sabe? Aquelas sei o verdinhas. que é essa gambiarra. É? É a mesma gambiarra que eu faço, mas presta atenção, vamos lá. Depois de desmontar o console, você tinha que localizar os pentes de memória, que ele sofreu muito com o calor da GPU. E aí acabava descolando, expandindo a solda. Tá. Daí era só colocar as borrachas em ação, cortando 4 pedaços no comprimento da memória e colocando para segurar a memória. Ou 2 moedas de 5 centavos. Por que eu usei 2 moedas de 5 centavos de cobre?
Porque a borracha é um material que ele é bem resistente, mas ele não é tão resistente quanto o cobre. Sim. Então a borracha ressecava, quebrava e virava pó dentro do videogame. E depois você colocava a placa-mãe do console no lugar e tentava fazer o teste, mas Que o dava Dami já pressão. falou que não dava muito certo, porque a Moeda de longo 5 prazo, centavos. né? A longo prazo era ruim. Ô, louco! Ô, louco! Bom, a gente não pode deixar de fora aquelas gambiarras que com certeza você já fez ou viu alguém fazendo, né? Até a geração do Nintendo 64, quando o cartucho não funcionava, o que a gente fazia? Tirava e dava aquela soprada básica para sumir com a poeira, primeiro na fita e depois no encaixe do console. Lembrando, os dois estão extremamente errados. Era pra passar uma borrachinha e aí assoprar pra tirar o pozinho da borracha. Tem que ser muito levinho, né? Só na fita, né? Não no console. É porque assim, é difícil o nosso sopro sair sem saliva, né? O ideal é você ter um sopradorzinho assim. Aqueles igual de lente, tipo de lente limpar-lente, né? Você vai lá, já era. E quando o CD virou a mídia principal, as gambiarras foram ficando cada vez mais elaboradas. E sempre envolvia alguma coisa pra dar um polimento, sabe? Pra dar um jeito nos riscos, como passar aquela pasta de dente, ou até mesmo banana no CD. Essa eu nunca ouvi. Banana eu nunca ouvi. E eu tinha um polidor de CD e de DVD. Eu trampava, meu pai tinha sim, locadora. tô ligado. E não dá pra esquecer o sutil esquema de virar o PlayStation de lado ou até de ponta cabeça quando ele recusava ler um jogo. Na boa, por que isso funcionava? Eu queria... Isso eu nunca consegui entender. Eu sei porque o Rolandinho já explicou. Era porque o canhão de leitor do CD do Play 1... Não tava correndo. Não, tipo, ele ia gastando, então ele ia abaixando. Chegava uma hora que ele parava de ler. Então você virava de cabeça pra baixo justamente pra ele encostar onde ele tinha que ler o CD, entendeu? Muito obrigado pelo seu view, pelo seu like, pelo seu comentário e pelo seu compartilhamento. Eu sei que você fez isso tudo, não fez? Claro que fez. Não esquece de seguir a gente também no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais. E se inscrever aqui no Pipocando Games, que estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos. 1 milhão de jogadores fritos! Então, gente, obrigado. Um beijo pra vocês. Valeu, Damiani. Valeu, Gablus! Tchau. Tchau!